Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui, dia 4 de fevereiro de 2024, para falar um pouco sobre a minha terceira gestação. Para quem não sabe, agora, em janeiro de 2024, eu descobri a minha terceira gravidez. Pois é, não estava planejando e essa gravidez ela acabou não evoluindo. Então, vou compartilhar com vocês um pouquinho de como foi essa experiência, porque é, quando eu passei, né? Na verdade, ainda não concluiu todo o processo aí, né? Eu ainda tô tendo sangramento e tal. Mas para compartilhar como foi a experiência, porque eu sei que tem muitas mães que acompanham o canal, que também têm dúvida, enfim. E aí, para poder ajudar outras mães. Eu descobri a gravidez no dia 21 de janeiro de 2024, dia do aniversário do Guto, do meu filho, né? 3 anos. Para quem não sabe, não acompanhou os outros vídeos ou não me segue aqui no canal, né? Não é inscrito. Eu tenho. Essa foi a minha terceira gestação. Eu perdi a primeira gestação. Eu tive um aborto retido. Inclusive, foi, né, devido a essa primeira gestação que eu criei o canal, né, no YouTube para falar sobre, né, a perda gestacional, enfim. E depois eu compartilhei, quando eu engravidei do Guto, compartilhei, né, toda a gestação, como que foi. Então, na primeira perda gestacional que aconteceu lá, né, em janeiro de 2020, eu tive um aborto retido, né? Então foi assim, silencioso. Eu não tive sintoma nenhum, não tive sangramento, nada. Eu simplesmente cheguei para fazer uma ultrassom, né? Na primeira ultrassom tava tudo bem, ouvimos o coração tudo certinho. E daí, depois, né, o batimento cardíaco parou. Então, numa ultrassom a gente descobriu que o bebê tinha parado os batimentos cardíacos e que, enfim, a gente tinha perdido o bebê e teria que internar para fazer a curetagem porque eu não tive sangramento, não tive sintoma nenhum. Certo. Então foi uma fase assim bem difícil, primeiro filho, e o procedimento foi muito complicado, né? A curetagem. Senti muita dor, enfim. Fiquei 3 dias internada para conseguir aí amolecer o colo do útero, fazer a curetagem, enfim. Foi um processo bem difícil que me marcou muito, né? E a gente às vezes acha que superou as coisas e nem talvez não tenha superado, né? Como a gente imaginava. Basta a gente reviver alguma situação semelhante que vem à tona, né? Tudo o que a gente passou. Então, eu tive essa primeira perda e em seguida eu engravidei do Guto. Eu perdi em janeiro de 2020, quando foi em maio de 2020, também 2020, eu engravidei. E descobri a gravidez do Guto dia 3 de junho de 2020. Né? A gravidez foi super bem, graças a Deus, e ele agora já tá com 3 anos de idade. E esse ano, dia 3, né, dia 3, desculpa, gente, dia 21 de janeiro de 2024, eu descobri essa terceira gestação. Não estávamos planejando, e aí é que eu quero contar pra vocês como foi que aconteceu. Em dezembro, eu tomei injeção mensalmente, né, Mesigina. É um genérico do Mesigina, que daí tem um preço mais acessível lá pela, acho que é Farmácia Popular, enfim, o cadastro. E eu sempre tomei e sempre funcionou, né? Da primeira gravidez, quando eu parei de tomar a injeção, demorou 10 meses para que eu engravidasse. Só que eu não tive menstruação, né? Meu ciclo sempre foi muito irregular. E eu sempre, por passar muito mal, optei por tomar a injeção mensalmente, então a cada 30 dias eu tomei a injeção, né? Então é raro acontecer de eu ter algum escape, eu não menstruo. E aí agora em dezembro de 2023 eu esqueci de tomar a injeção, fui viajar e tal, e quando eu voltei demorei para tomar. Então no dia 21 de janeiro eu fui na farmácia e tava comprando umas coisas para ir num chá de bebê, e daí liguei para minha mãe que também ia no chá. E fui conversar com ela, né, assim, sobre o que ela tinha comprado para ver o que eu levava. E aí ela me disse: Você já fez, já tomou sua injeção? Deu, é mesmo, mãe, vou aproveitar, ainda bem que você me lembrou, vou aproveitar e tomar agora. E a minha receita sempre fica dentro da carteira do meu celular. E eu vi o papel e achei que era receita e não era. Era uma lista de compra, não era receita. E aí eu falei, bom, vou ter que voltar em casa e pegar a receita para tomar.
porque já tá atrasada, né? Muitos dias, né? Deve ter dado uns 45 dias de atraso pra tomar a injeção. Só que eu não tava tendo menstruação, nada, nenhum sintoma de menstruação. E aí, o que aconteceu, né? Eu pedi pra moça, falei, ó, bom, me dá um teste de gravidez, então, porque na dúvida, porque no final do ano eu passei muito mal na viagem, né? Então, eu peguei um teste de gravidez e vim pra casa. Isso era à tarde, gente, depois do almoço. Quando foi umas 3h30, eu fui tomar banho e me arrumar pra ir no chá de bebê. E daí eu peguei e aproveitei pra fazer o teste, porque eu falei, já faço xixi, depois já tomo banho e já me arrumo. Quando eu fiz o teste, gente, deu positivo. O teste de farmácia. Eu tava escutando até um louvor na hora, né, no banho, e daí fiz o teste. Até o primeiro momento estava bem incrédula de que eu pudesse estar grávida. Mas no louvor, o louvor ia dizendo, né, os meus caminhos são maiores que os teus, os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo, vou te surpreender. E aí ia falando sobre a história de Abraão, né? E aí eu comecei a escutar aquele louvor e aquilo foi mexendo comigo, foi me dando assim uma vontade de chorar, sabe? Um quebrantamento. Eu falei, meu Deus, será que eu tô grávida? E na hora que eu coloquei o teste, gente, ó, eu tô com o teste aqui pra mostrar pra vocês, não sei se vai dar pra ver bem aí a segunda linha, né? Ó. Mas aí o que aconteceu? Eu coloquei o teste assim, de ponta cabeça. E aí, depois, na hora que eu virei, que eu vi os dois riscos, eu não acreditei. Ó, o outro risquinho tá bem aqui, assim. Eu não acreditei. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô grávida mesmo. E aí eu comecei a chorar, a chorar. Saí correndo do banheiro, fui contar pro meu esposo, né? Falei, tô grávida. Aí ele me abraçou e eu chorava. E ele falava, o que que acontece, amor? Você não tá feliz? O que que acontece? Eu falei, não é que eu não tô feliz, mas não sei, não tava esperando, né? E dá medo. Porque assim, a gente sabe, né, gente? Uma gestação é complicado porque é muito delicada. E, enfim, se ela não evolui, né? Dependendo de como ela tá, você tem que passar pela curetagem. Então, me voltou aquele trauma de, meu Deus, e daí se não evoluir, eu vou ter que passar por tudo aquilo de novo, né? E se evoluir, eu tenho, né, outros projetos, tenho o processo de seleção do doutorado e tal, que eu já iniciei, né? Estou esperando aí as próximas etapas. Então, assim, não me passava pela cabeça uma gestação esse ano, né? Esse ano eu tô muito focada no trabalho. Enfim, gente. E aí eu me desesperei. Chorei bastante, né? Mas tentando entender o propósito de Deus, eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos. Né? Se o Senhor permitiu, o Senhor vai me capacitar para eu dar conta, né? De administrar tudo, administrar o tempo, né? Mas fiquei muito aflita e eu já vinha com uma crise de ansiedade bem, bem grave, gente. Eu vou ver se eu gravo um vídeo aqui no canal compartilhando com vocês as crises de ansiedade que eu tenho passado. Crise de ansiedade mesmo, assim, de dar dor de barriga, de não conseguir ir em algum lugar sozinha, porque eu tenho medo de passar mal e de daí não ter ninguém comigo lá. Então, assim, tá num nível, assim, descontrolado mesmo, sabe? Já tô fazendo acompanhamento com a psicóloga e tô tomando um floral para ajudar, né, a administrar isso. Mas, e buscando muito a Deus, claro. Mas assim, juntou tudo, sabe? Juntou tudo. E eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Mais a gestação. E daí foi assim, gente. Então eu descobri no dia 21 de janeiro. No dia 22 eu fiz um beta. O meu beta deu 105,1. E aí eu fiz o Clear Blue. No Clear Blue, que é aquele teste que aparece os números, deu 1-2. Então tava dando aí em média de umas 3 semanas, pelo que tava escrito lá na bula do teste, né? Daí, no dia 27, eu fiz... Então, assim, dia 22, quando eu fiz o beta, deu bem baixinho, o quantitativo, né? 105,1. Então, tava no início mesmo, né, da gestação. Eu consegui passar por consulta médica, o médico disse assim, Aline, repita o beta na semana que vem e a ultrassom eu já vou deixar liberada, mas faça ela só quando o teu beta der uns 3.000, né? Porque como você não tem menstruação, a gente não consegue saber exatamente com quantas semanas você tá. Então, como pelo quantitativo do beta deu baixo, tá bem no começo da gravidez, repete o beta daqui uma semana pra gente ver pra quanto que dobrou,
porque ele tem que ir dobrando a cada 48 horas. E quando der uns 3.000 lá MUI, aí você pode fazer a ultrassom, porque daí a gente já vai conseguir ver bem alguma coisa, talvez até já ouvir o batimento cardíaco. E aí, gente, o que aconteceu? No dia 27 de janeiro, começou a sair uma borra de café. Então, 5 dias depois, eu levantei de madrugada para ir no banheiro e eu já tava tendo, assim, sintoma de enjoo. Já comecei a ter as coisas. Eu até pensei, falei, ixi, esse hormônio deve ter subido bastante, porque eu já tava com enjoo, muita dor de cabeça, né? Muita dor no peito, cólica, muitas cólicas, né? Foram os sintomas dessa gravidez, dessa terceira gravidez. Só que daí no dia 27 começou a sair uma borra de café à noite, igual ao final de menstruação. E isso me deixou preocupada, porque eu não tive isso nas outras gravidez, né? Nas outras duas. Daí, gente, e eu muito ansiosa e orando, Senhor, fala comigo, né? E eu pedi para que Deus falasse comigo e me desse uma resposta, porque eu tava com medo dessa gravidez não estar evoluindo, de eu ter que passar por uma nova curetagem. E, enfim, gente, na minha cabeça só passava pensamento ruim, sabe? Infelizmente. E aí eu consegui antecipar a ultrassom, repeti o beta no dia 30 de janeiro, que foi a semana seguinte, né, que ele pediu. E eu aproveitei e consegui um encaixe para ultrassom. Uma amiga minha, ela conhece uma médica que atendeu ela e tal. Ela falou com essa médica conseguiu fazer um encaixe e eu fui lá fazer ultrassom. Na ultrassom não deu para ver nada, né? Inclusive até embaixo no descritivo tá lá assim que não foi identificado o saco gestacional. Então, tipo, meu útero tava limpo. E eu tinha orado, porque na minha cabeça estava assim, Senhor, se eu chegar lá e eu não ver nada, eu vou entender que a gravidez não vai evoluir, né? Então eu já estava preparando meu coração, porque eu sei que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? Enfim, eu agora ainda não entendo o propósito que Deus permitiu tudo isso, mas eu orei e eu falei para Deus, se eu chegar lá e eu ver algo, né? Se eu ver o saquinho gestacional, o embriãozinho grudado, eu vou entender que essa gravidez vai evoluir, né? E aí eu, claro, vou me preparar, né, me organizar para receber, né, essa criança. E eu fui orando, eu falei, Senhor, dá uma resposta para nós hoje. Porque a gente sabe, gente, que gravidez é assim, às vezes acontece alguma situação, aí tem que esperar 15 dias para repetir um exame. Então, meu Deus, esse processo para quem é ansioso é muito difícil. E aí eu repeti o beta, então na ultrassom não deu nada, o útero tava limpo. E o meu beta, a doutora falou assim na ultrassom, Aline, a gente não conseguiu identificar nada, mas pode ser que é porque esteja muito no começo da gravidez, então é normal, né? Às vezes a gente vai conseguir perceber alguma coisa lá pela 7ª semana que o exame de ultrassom vai conseguir, né, registrar aí esse bebezinho e tal. Mas ela falou, então repete, né? Eu recomendo que você faça novamente o beta, porque se o beta tá subindo, isso quer dizer que a gravidez está evoluindo. E repete o ultrassom daqui umas 2 semanas, né? 3 semanas, porque daí já vai estar um tempo gestacional maior, pode ser que a gente já consiga ver o bebê. Ela me falou assim, ela foi muito querida, muito delicada, em nenhum momento ela cogitou a possibilidade, assim, ela teve muito cuidado, sabe? Para dizer, olha, não evoluiu, não tá evoluindo, enfim. Ela só falou isso, repita o beta. Se o beta tá dobrando é porque a gravidez está desenvolvendo. E daí daqui mais algumas semanas você pode repetir o ultrassom. Ok. Só que eu continuava tendo essa sujeira, essa borra. Inclusive, na hora que ela fez a ultrassom, que é a intravaginal, quando ela tirou aquele aparelho, no aparelho apareceu um pouco de sujeira, tipo o final de menstruação, sabe? Aquela borra escura. E aí eu continuava expelindo isso. E ela até falou: bom, caso não evolua, aí pode ser que nas próximas semanas, né, o teu corpo venha a expelir e tal, né? Então tem que acompanhar e observar. Mas faz o beta que isso vai te deixar mais tranquila. E daí, gente, eu fui repetir o beta. No mesmo dia, no mesmo laboratório. Terminei a ultrassom, já fui e coletei o sangue. E daí, o meu beta, até a moça foi muito gentil. Ela falou, não, nós vamos tentar agilizar aqui. Mandou um WhatsApp lá pro lugar onde vai o material de coleta, né? E ela pediu para eles agilizarem o resultado. E quando foi à tarde, saiu o resultado. Então, o meu beta, que o primeiro deu 105, no segundo deu 59. Ele caiu para metade. Deu 59,9. Então, isso indica, tipo, que a gravidez, ela tá caindo, né? E ali eu já entendi. Eu falei, não, eu pedi para Deus uma resposta, Deus me deu a resposta. Essa gravidez não vai avançar, não vai evoluir. E o meu coração ficou calmo, sabe, assim...
porque Deus sabia também dos projetos que eu tinha, né? Claro, gente, uma gravidez, ela mexe muito com a gente. Mesmo que você não esteja planejando, você descobre o positivo, isso mexe muito com a gente, né? A gente já começa a fazer planos, já começa a sonhar. Mas eu entendi, né, que Deus tem seus propósitos. E aí eu passei pelo médico novamente e ele falou: Aline, vamos, porque eu quero tomar a injeção, né? Porque eu não pretendo engravidar agora, né? Então eu vou tomar a injeção certinho dessa vez, né? E ele falou pra mim: Aline, repete o beta novamente semana que vem. Então, hoje é domingo, agora na próxima semana eu vou repetir o beta novamente pra ver se ele vai zerar. Ele falou: porque quando zerar, daí você pode tomar a injeção. Então eu vou aguardar, né? Eu volto pra gravar mais um vídeo pra vocês quando eu repetir o beta, pra ver se zerou mesmo. E eu pretendo fazer também um novo teste de farmácia pra ver se no teste de farmácia já vai acusar alguma coisa, se já vai dar negativo, né? Ou não, enfim. Mas eu gravo daí os próximos vídeos e compartilho com vocês, tá bem? Talvez alguém esteja passando por isso. Se você estava desejando muito uma gravidez e descobriu, né, uma gravidez anembrionária, um ovo cego, como eles usam essa expressão, não fique triste, né? Deus tem em tudo, né? Ele tem o controle de tudo e ele tem um propósito para tudo, né? Às vezes você fez o exame, se tá muito cedo, não deu para perceber nada, né? Não se precipite em fazer coretagem nada. Ora a Deus, peça para Deus falar com você, para ele te dar uma resposta, para ele te dar a direção. Inclusive, Deus falou comigo em sonho durante esse processo de espera aí até, né, saber se estava evoluindo ou não. Mas não se precipite, tá? Busque uma resposta de Deus, ouça a orientação dos médicos, mas aguarde, né? Fez a ultrassom, aguarde uns 15 dias para repetir, para ver se vai conseguir identificar alguma coisa, porque às vezes a gravidez está muito recente e não vai dar para perceber, tá bem? Eu volto no próximo vídeo, então, para compartilhar com vocês aí o resultado do exame que eu vou fazer na semana que vem. Um beijo e até logo. Tchau!